pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estou aqui pra falar pela primeira vez nesse canal de Euphoria e vim de maquiagem especial, gente. Não sei se tá dando pra ver, mas eu basicamente repliquei a make da Cassie no episódio 7 e 8, quando ela vai ver a peça da Lexi. Então repliquei, fiz igualzinho, estou orgulhosa. Está linda, eu quero usar essa maquiagem pra tudo. Eu saí hoje e não usei essa maquiagem, quer dizer. Né, é sobre isso. E um lookinho Cat, porque a Cat me representa, né, Brasil? Mas enfim, vamos lá. Eu não podia não fazer uma coisa meio temática aqui. E eu quero falar sobre a segunda temporada de Euphoria, que acabou de acabar aí essa semana. Esse domingo foi o último episódio que a gente viu. Que assim... Eu ainda não superei aquilo tudo que a gente viu, né? Tudo bom contigo? Essa foi a minha reação assistindo, assim. Isso aqui foi só o que eu consegui pegar, porque... Né, foi dedo de gritaria. Então, assim, gente, foi uma temporada intensa, a gente pode dizer assim. Mas mais intensa que a temporada foram só as tretas e as polêmicas de bastidores do elenco, com principalmente o criador da série, o Sam Levinson, enfim. E assim, gente, não foram apenas tretas com o Sam Levinson, não. Tiveram coisas bem complicadas, envolvendo cenas mais quentes, que pra mim são as coisas mais problemáticas. Assiste até o final que eu vou deixar essas lá pra frente, porque temos muito que conversar sobre isso. Porque assim, gente, a gente precisa comentar, né? Eu queria comentar um pouquinho muito rápido, porque não é o intuito desse vídeo, do que eu achei da segunda temporada, porque muita gente me pediu pra falar sobre Euphoria e eu tava esperando acabar a temporada. E assim, gente, eu achei a temporada maravilhosa. Eu sei que eu sou uma das únicas pessoas no mundo que vai dizer isso, mas eu preferi a segunda do que a primeira, infinitamente. A primeira, ela é incrível, ela é muito bonita, ela é aquela coisa de audiovisual, né, super bonitão e tal, mas ela me passa uma vibe que não me agrada muito, né, em série, que é essa coisa meio, né, psicodélica e tal, durante muito tempo. E assim, eu não tiro o crédito dela, não tenho nada pra reclamar, só que pra mim não é o meu estilo de série. Chega uma hora que pra mim fica cansativo. Então era muito focado no audiovisual e pouco focado na história. Claro que tinha história. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Mas a segunda temporada foi muita coisa. Foi muito intenso, foi muito enredo, o roteiro da segunda temporada pra mim me prendeu muito mais, eu fiquei muito mais nervosa, mas pode ser também que tenha sido o formato de um episódio por semana, já que na primeira a gente não teve esse formato, foi tudo de uma vez. Eu particularmente prefiro um episódio por semana, porque deixa a gente curioso, todo mundo assiste junto, eu gosto mais. Então eu queria dizer que eu preferi realmente a segunda, achei a segunda maravilhosa, estou em surto com o que vai rolar pra próxima temporada. Aquele último episódio acabou comigo, eu fiquei desolada. As coisas ficaram um pouco confusas, que eu ainda não sei o que eu entendi. Mas enfim, eu não quero falar pra não dar muito spoiler pra quem ainda não assistiu, mas de qualquer forma eu gostei muito e eu acho que é uma temporada muito mais intensa no geral, em N aspectos. Mas hoje eu queria comentar com vocês sobre algumas tretas da segunda temporada que rolaram dos bastidores e que explicam muitas coisas que muita gente percebeu durante a segunda temporada. Como, por exemplo, por que a Cat desapareceu? A Cat era uma das principais, mais ali, né, super queridas pelo público, e ela sumiu, ela estava apagadíssima na segunda temporada. O que aconteceu? Cadê o ex-namorado da Cassie? A gente precisa falar de algumas coisas aqui que realmente, assim, movimentaram os bastidores, e tudo isso eu vi numa matéria que saiu no Daily Beast, que teve aí contato com uma galera da produção da série, e algumas coisas aí ficaram meio que em tom de fofoca, mas eu vou comentar aqui algumas, porque algumas realmente foram confirmadas por pessoas que fizeram a série. Vamos começar falando justamente dessa história da Cat, porque eu acho que ela foi, assim, o que mais deixou a galera indignada mesmo, porque a gente sentiu falta da presença da Cat ali. Ela realmente sumiu, ela teve um arco incrível. Pra mim, ela é uma das minhas personagens preferidas, por toda essa coisa de amor próprio e de se valorizar. A valorização do corpo gordo é uma coisa que a gente não vê muito em série, e a Cat é maravilhosa. Então, a jornada dela na primeira temporada, pra mim, foi o que mais me pegou, que eu mais gostei. E nessa segunda, como eu falei, ela tava completamente apagada, ela mal aparecia quando tinha fala. Então, assim, gente, foi bem ruim. Todo mundo percebeu e todo mundo ficou chateado. Porém, teve um motivo por trás disso, sim. Mas antes de eu começar a falar, eu quero pedir já pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito. O YouTube entende que você tá gostando do meu conteúdo e divulga esse vídeo pra outras pessoas, não te custa nada. Então, por favor, não esquece de deixar esse like e se inscrever aqui pra não perder os próximos vídeos. E manda esse vídeo pra aquele seu amigo muito fã de Euphoria, pra ele saber das fofocas todas aqui. Eu esqueci de falar, né? Isso aqui é um Em Nome da Fofoca.
Então vamos lá. Antes de eu começar com essa história da Cat, eu quero falar que a maioria dessas coisas aqui foram realmente causadas por problemas com o Sam Levinson, que é o criador da série, em vários aspectos, tá? Então assim, eu já quero deixar aqui o questionamento, que a gente para pra pensar o seguinte: se todo mundo do elenco teve um tipo de problema com ele, acho que tá meio fácil de entender onde é que tá a raiz do problema, né, gente? Enfim, o que rolou com a Cat aparentemente foi um desentendimento que ninguém sabe exatamente o real motivo, mas parece que eles se desentenderam aí, que chegou ao ponto da atriz Barbie Ferreira, que, né, brasileiríssima, maravilhosa, chegou a abandonar o set 2 vezes. E isso foi confirmado por pessoas da produção, tá? Então, realmente, aparentemente não é uma fofoca. E ela abandonou o set 2 vezes de tão feia que foi a briga. E eles estavam tendo ali desentendimentos, basicamente. Ninguém sabe o real motivo, mas parece que teve a ver com o rumo que a Cat estava tomando. A Barbie não estava satisfeita com o rumo que a Cat estava tomando, com tudo que estava acontecendo com ela. E aí ela, né, teve ali divergências criativas. Vamos dar nome bonito? Vamos dar nome bonito. E aí, gente, ela virou e falou, não quero e tal, e acabou saindo aí do set 2 vezes. E aí teve um momento que a Barbie falou sobre essa história da jornada da Cat, né? A gente viu que na segunda temporada a Cat estava tendo uns problemas com o Ethan e tudo mais, ela estava namorando uma pessoa, então depois dela ter super se descoberto, toda a questão da autoestima dela, ela se viu presa num relacionamento. E aí a Barbie falou sobre isso, né? Falou o seguinte: a jornada da Cat nessa temporada é um pouco mais interna e um pouco mais misteriosa para o público. Secretamente, ela está passando por muitas crises existenciais. Então, assim, gente, a gente percebeu, né? Não foi tão secretamente, porque tava bem estampado na cara dela que o real problema era o relacionamento dela e a liberdade dela, né? Que ela meio que foi perdendo. E eu até vi a Nath Kreuzer comentar sobre isso, né? Da questão da maquiagem dela, que a gente tinha umas maquiagens incríveis ali na primeira temporada. E ela foi ficando mais apagadinha na segunda temporada. Que a Nath é maravilhosa, ela repara em tudo, né? Então, assim, quando ela falou isso, eu falei, nossa, é real. Então, assim, a gente viu ela ficando mais apagadinha mesmo. Mas, no fim das contas, a gente só viu isso acontecer. A gente não sabia o que tava rolando na cabeça dela, quais eram as crises existenciais e como estava o relacionamento dela com o Ethan, né? Então, isso resultou aí nessa treta deles dois, que acabou resultando na Cat ser cortada da temporada praticamente inteira. Então, por isso que ela sumiu, que ela mal tinha fala. E parece que em uns episódios aí, ela inclusive tinha uma cena de sexo que foi cortada totalmente pelo Sam. E antes que digam que é coisa da cabeça de muita gente, inclusive a Barbie Ferreira nem foi na festa de lançamento da série. E aí, quando eu tava lendo todas essas coisas fofocas, eu falei, ai gente, mas será que rolou isso mesmo? E aí, quando eu li isso, de que ela não foi na festa de lançamento, eu falei, nossa, é verdade, a Barbie não foi. Eu só espero que não cortem a Cat da série, porque pra mim ela é uma das melhores personagens, então assim, pelo amor de Deus, tira o Sam, que deu 500 problemas com todo mundo, né? Mas enfim. Bom, vamos lembrar um pouquinho do que rolou ali na primeira temporada, que a gente tinha toda aquela coisa da Jules com o Nate e tudo mais, aquele romance ali, né? Problemático com a Jules e o pai do Nate também, enfim. A gente teve alguns pouquíssimos momentos ali da Jules com o Nate nessa segunda temporada. Mais especificamente, eles se olhando de longe, se desviando ali pra não se esbarrarem. E no final, quando ele entrega uma fita pra ela. Basicamente, gente, parece, isso aí realmente é mais em tom de fofoca, mas dizem as línguas aí de produção de que isso foi um pedido específico da Hunter, que é a atriz que faz a Jules. Parece que ela não estava querendo ter muitas cenas com o Jacob Elordi, que é o Nate. Ninguém sabe exatamente o que rolou ali, entendeu qual foi o real motivo, mas parece que isso foi realmente o que fez com que Nate e Jules fossem 100% deixados de lado nessa temporada e o Nate acabasse ficando com a Cassie, que não era aparentemente um plot que ia rolar nessa temporada, não. E aí, gente, aí tem as fofocas, né? Porque a gente lembra bem de Zendaya ali saindo com Jacob Elordi antes de namorar Tom Holland. Então a gente já sabe que né, rolou um negócio. E a Hunter e a Zendaya são muito amigas. Então rola uma fofoca aí de que a Hunter não gostou muito de alguma coisa que o Jacob fez e não quer muito contato com ele ali e acabou pedindo pra eles não ficarem juntos. Não sabemos, mas parece que isso foi realmente um pedido da Hunter. Então assim, esse realmente é em tom de fofoca. O que vocês acham?
Vocês acham que o Jacob foi boy lixo? Não sabemos. Mas se a gente para pra pensar, o Jacob lá com A minha barraca do beijo, a Joey King, às vezes me dá um branco aqui. A Joey King e o Jacob, eles não se falam mais tanto também. Então, desde que eles terminaram esse namoro, eu já tava achando ele meio boy lixo. Então, assim, se duas mulheres estão falando a mesma coisa de um cara, eu vou acreditar nas mulheres. Tá bom? Então tá bom. Vamos falar de set de gravação. Já que eu falei que o maior dos problemas era o Sam Levinson, gente, assim, o set de Euphoria é um grande surto. As gravações eram um grande surto. E isso foi dito por pessoas que, inclusive, fizeram figuração. Então, foi exposto lá na rede vizinha do Ticoteco de pessoas que eram figurantes em Euphoria e falaram como era gravar a série. E aí, galera, eles falaram o seguinte, coisas que, assim, não é normal, tá? Que parece que as diárias de gravação de Euphoria tinham atores que precisavam ficar entre 12 e 17 horas em diárias gravando. E assim, galera, isso não é nada normal. Inclusive, pra quem não sabe muito bem, quando você tem uma série, um filme e tal, cada diária é pensada milimetricamente. Então você precisa saber de que hora até que hora vai gravar X, Y, Z coisas. Então a coisa é muito regrada. Tem todo um cronograma e tal. Quando as pessoas ficam entre 12 e 17 horas, é porque realmente não estão seguindo um cronograma. O negócio tá sendo feito assim, né? De qualquer jeito. E aí, a galera parece que ficava lá, alguns atores, durante bastante tempo. Isso não é normal e não é bom, porque no fim das contas, a série tá gastando muito mais dinheiro pra fazer certas diárias, porque tá ficando mais tempo do que o esperado. E não só não terem, né, descanso, né? Porque, gente, pensa, o dia tem 24 horas. De 12 a 17 horas é coisa pra caramba pra você ficar todo dia lá, né? Ou quase todo dia que seja. Então, não só as diárias imensas, como a comida do set chegava gelada. Então, quer dizer, eles não tinham uma refeição decente ainda por cima. Ficavam horas trabalhando e as refeições vinham frias. Então, isso era uma reclamação, né, tanto dos figurantes quanto aparentemente dos atores. E digo mais, o nome da figurante que falou isso foi a Raynell Marie. Ela que falou lá na rede vizinha. Então, assim, tem lá os exposed, né? Vocês podem dar uma procurada aí se quiserem. E aí, gente, sobre essas diárias imensas, às vezes não era uma questão de um dia só não, de ficar muito tempo num dia só gravando. Às vezes, uma cena levava muito mais tempo do que deveria. Que aí vem aquela coisa do cronograma que eu falei, né? Por exemplo, a cena da festa lá do início da segunda temporada e a cena da peça da Lexi foram cenas que eram pra ter sido gravadas em X tempo e elas foram gravadas em semanas. E aí quem falou sobre elas foram o Jacob Elordi e a... É que eu sempre esqueço o nome dela. Maud Apatow, que é o Jacob Elordi é o Nate, a Maud é a Lexi. E a Lexi falou o seguinte: nós gravamos a noite inteira, então começávamos às 6 horas da tarde e íamos até o nascer do sol às 5 da manhã. Ficávamos muito cansados, tentando ao máximo nos manter acordados. Falando sobre aquela festa lá do início da segunda temporada. Então, o Jacob foi um pouquinho mais... direto, vamos dizer assim, sobre essa mesma gravação da festa. Ele falou o seguinte: gravamos por muito tempo, gravamos a festa por uma semana, então era como estar no inferno, é como estar em uma festa em que você não quer estar, totalmente, e você mal pode esperar pra ir embora. Então quer dizer, essa festa virou um enterro, basicamente é isso que ele tá falando ali, e eles ficaram muito tempo lá gravando, então assim, as coisas saíam um pouco do controle, e não foi só a festa, como eu falei, lá a peça da Alexia, nos últimos 2 episódios, foram cenas que levaram semanas pra ser gravadas. E por que elas levaram semanas pra ser gravadas? Porque, como a própria menina, que é a figurante que eu falei que expôs tudo, ela saiu, né? Ela não tava mais aguentando, mas não foi só ela. Vários figurantes pediram pra sair. Então, como que eles iam manter o teatro lotado de gente ali, com os figurantes trocando toda hora? Então a gravação levou semanas. E por que eles estavam saindo loucamente? Justamente porque as condições de gravação eram péssimas. Então assim, imagina o caos, né, gente? Bom, vamos falar do ex-namorado da Cassie, o McKay, que é interpretado pelo ator Alger Smith. Vocês estão ligados que ele, né, era um personagem com bastante foco ali na primeira temporada, né? Ele era o namorado da Cassie e tal. A Cassie não ia ficar com o Nate, como eu já falei. Isso foi uma coisa que veio pra segunda temporada. E o McKay, ele chega a aparecer nessa festa aí que virou um enterro nos primeiros episódios. Ele aparece ali e tal. Mas ele desapareceu.
ele sumiu. Ele foi pra faculdade e nunca mais se falou no McKay. E ele era um dos melhores amigos do Nate, mas ele sumiu. E aí muita gente ficou. Gente, o que aconteceu com o McKay? Pois bem, aparentemente ele também teve treta com o Sam. E aí, gente, mas ninguém sabe, né? Eles tiveram tretas e tal, se desentenderam. E quando perguntaram pro Auger o que rolou, ele falou, olha, gente, é isso. Rolaram algumas coisas, mas eu vou ser bem sincero que nem eu sei o porquê que a minha participação foi diminuída. Mas se vocês quiserem perguntar, pergunta pro Sam. Aí foram atrás do Sam pra ver se ele respondia e adivinha? Claro que ele não respondeu. Então, assim, não se sabe qual o motivo, mas aparentemente, assim como a Barbie, o Auger também teve essas confusões aí e teve o personagem cortado. Ou seja, o Sam Levinson, gente, ele nada mais é do que o Valcir Carrasco de Verdades Secretas versão Euphoria, né? Então, é isso, né, gente? Cada um tem o Valcir que merece, né? Sobre. Mas muita gente também quis aderir a essa sumida aí do Auger pra carteira de vacinação dele, que ele teoricamente era anti-vacina, e aí acabaram cortando as cenas por ele ser anti-vacina. Só que aí, quando falaram isso, ele falou, claro que não, que isso não faz nem sentido, inclusive, os plots de todo mundo já estavam definidos muito antes de sequer pensar em Covid, pandemia e tudo mais, então nem faria sentido isso ser justificativa. Mas também não falou que se vacinou, né? Então, assim... Fica aí o questionamento, né? Eu acho que realmente as coisas foram feitas antes, mas... enfim. E aí foi isso. Desapareceu, ninguém sabe por que Sam não se manifesta. É sobre. Bom, gente, lembra que eu falei lá no início do vídeo que a gente teve um problema sério com cenas quentes, eu não sei o que e tal? Então, gente, pra mim, essa é a pior parte de todas. Porque assim, treta entre diretor e elenco, a gente sabe que tem e tal. Divergência criativa, a gente... bem. Mas agora, quando envolve, né, cenas quentes, cenas de sexo, ou atrizes, né, nuas mais do que deveriam, eu acho um pouco mais delicado. Vamos falar sobre isso. As atrizes ficaram incomodadas com algumas cenas de sexo na segunda temporada de Euphoria. E a Sydney Sweeney foi a mais incomodada de todas, né? Assim, na verdade, todas se incomodaram, mas a Sydney falou muitas vezes sobre isso. A gente sabe que a Sydney é uma atriz hipersexualizada e não é de hoje, né? Quem aí viu Everything Sucks, a gente viu que ela também tinha uma personagem ali bem sexualizada e tudo mais. Mas, assim, gente, eu acho que tudo bem ela ter um sex appeal, tudo certo, ok. Mas não tem que ficar botando a garota pelada o tempo inteiro também, que isso aqui não é um filme cara. Então, assim, eu acho que, né? Ainda mais que ela é muito nova, sabe? Enfim. E isso foi realmente uma coisa que a Sydney bateu no pé. Que graças a Deus hoje a gente tem atrizes que se dão o trabalho de ter essa voz ativa em sets, porque a gente já ouviu muitas histórias pesadas sobre a então, enfim, o que rolou foi que a Sydney virou pro Sam, aonde ela viu que ela tinha várias cenas de topless com o peito super à mostra, que, gente, o peito da Sydney é um dos peitos mais famosos de Hollywood, né? Aparece toda hora. E aí, ela olhou e falou, cara, não tô vendo necessidade de ter meu peito de fora em tantos momentos. Não sei por que ele tá de fora aqui. Então, assim, vamos mudar? E ela falou isso várias vezes, não gostou, teve que pedir inúmeras vezes pra ele tirar certas cenas assim, que realmente não tinha necessidade. E aí vai vir gente babaca falando o quê? Ai, mas, poxa, mas ela faz o tempo inteiro, ela tem esse estereótipo. Pra começo de conversa, esse argumento já tá errado. Mas vamos supor que fosse o caso da personagem? Né? Supor. A gente teve um caso parecido com uma outra atriz que entrou aí agora, que também ficou incomodada com a mesma coisa. A Minka Kelly, que faz a personagem da Samantha, que era a mãe daquele menininho que a Mad tomava conta, né? A patroa da Mad e tal, que vira amiga dela depois. A Samantha, ela apareceu aí nessa segunda temporada agora e rolou uma das primeiras cenas dela. Ela tinha que ficar pelada. Não era uma cena de sexo, mas ela tinha que ficar pelada. E aí ela olhou e não se sentiu confortável por ser uma das primeiras cenas dela. E ela falou, olha, não sei por que eu não posso estar com meu vestido nessa cena. Então, assim, provavelmente era aquela cena que ela tava ali trocando de roupa quando ela tava pra sair lá no início da temporada. E ele queria que ela ficasse pelada. E realmente não tinha a menor necessidade. E aí ela ali já ficou incomodada. Aí você junta 2 e 2, né? Se a Sydney Sweeney, que, né, já está acostumada a fazer cenas assim, topless, e a Minka também ficou incomodada com a mesma coisa, é que nem aquele cara da Nickelodeon, o Dan. Então, Dan Schrader, né? que ficava botando um monte de pé de tudo quanto era atriz mirim. Então, eu acho que acaba sendo um pouco
desnecessário de ficar colocando as atrizes peladas o tempo inteiro na série, sem realmente a menor necessidade. Então, assim, muita gente vai dizer, não sei por que tem que ter, não vejo necessidade. Eu sei o porquê. Você também sabe, né? Enfim. Então, eu achei muito legal que elas realmente se manifestaram contra isso, mas rolou aí essas duas e aí acabou que as cenas foram alteradas ali porque elas pediram. O que é bom, né? Porque antigamente, né, o mundo era muito pior, então se elas iam falar, o cara ia rir, ainda, né, igual o Valci Carrasco, mata a personagem, dane-se. Então, assim, gente, complicado. Eu acho que as gravações dessa segunda temporada devem ter sido realmente bem tensas, mas ela já foi confirmada pra uma terceira aí, então vem aí, só que a gente não sabe quando. E aí, gente, eu só espero o seguinte: troca. Ele é o criador da série? Pode tirar. Já trocou tanta gente. Mulher, então, já trocou tanta mulher que dirigia, que era criadora das coisas. Enfim, tira ele daí. Se tá todo mundo no elenco tendo problema com o Sam, não tem por que ele ficar, gente. Sinceramente. Mas é uma série que, mesmo com todos esses problemas, eu achei a segunda temporada incrível. A gente teve, sim, cenas muito cortadas. Que a Zendaya, ela é produtora executiva da série. E ela, né, ajudou ali a mudar muita coisa pra deixar a série muito real em vários momentos. Então, muitas coisas foram reescritas em cima da hora, algumas pra bom, graças a Deus. Eu só espero que essas coisas fiquem pra trás. Vai ser sempre mais jogo você estar num ambiente agradável de se filmar e trazer um resultado nitidamente melhor do que, né, enfim, do que tá aí agora. Ficou estranho isso aqui, mas acho que vocês tiveram o que falar que... Minha cabeça buga quando eu falo dessas coisas, que eu fico indignada com algumas paradas. Enfim, quero saber qual dessas fofocas você não sabia, o que você já sabia. E aquela coisa, né? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Então é meio isso. Então comenta aqui embaixo, se você assistiu até aqui, comenta Euphoria da treta, que aí a gente vai saber que você viu até aqui. E é isso, então. Um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!